Boa noite. Meu nome é Manuel, nessa existência, e nessa existência 86 anos. Junto com essa, tem milênios. E se me fosse dado o direito e o crédito de, olhando para quem eu estou vendo, e olhando para quem os videntes estão vendo, eu me lembro de vocês, lá atrás, e vice-versa. Como vencer as más paixões, segundo a perspectiva espírita. Como disse o nosso irmão aqui, um tema fácil, porque como nós temos perispírito, corpo e espírito, nós estamos num planeta onde nossa existência está vinculada à matéria. E tudo que está vinculado à matéria, sem querer ou não, é atraído pelo tema. Só existe paixão, só existe má paixão, porque nós somos subordinados à matéria. O espírito ainda está preso num escafandro chamado corpo e a matéria tem uma força muito grande. Mas veremos no prosseguir que paixão é uma coisa boa. Paixão pelo emprego, paixão pelo centro espírita, pelo grupo espírita MEI-MEI, paixão pelas atividades daqui, paixão por ficar olhando essa salinha que, para quem vem e ocupa durante qualquer tempo essa mesinha aqui, a gente em casa sonha com isso aqui. Imagino quem trabalha aqui. Praticamente vive em casa e aqui, nos dois ambientes. Existe paixão boa. O tema aqui são as más paixões. Paixão má. E eu começo do jeito que fiz a semana passada, como instrutor facilitador do ESD, do Centro Espírita Paulo de Tarso, na fase 3, lá no Lago Norte, em Brasília. Comecei falando de um cara chamado Sócrates. O homem que dominava e vivia a ética e dominava o conhecimento. 469 anos antes de Cristo. Então, um espírito encarnado num período como filósofo e que não conviveu com Jesus. Ou melhor, não conviveu como Sócrates. E morreu, desencarnou, 399 anos antes de Cristo, portanto 70 anos de idade. Um ser humano que era tão ético, que tem mensagens dele no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Não foi cristão como Sócrates, e levou seu nome e sua palavra para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Um atestado de que não são as religiões que salvam.
diz, um pouco antes de desencarnar, agora recentemente, né, para a espiritualidade, 10 anos, 5 anos, 4 anos são segundos na vida espiritual. Disse o Divaldo Pereira Franco, lá naquela Casa do Caminho, lá em Salvador, na Bahia, de que não interessa. Quem disse foi, eu sei que está sendo gravado, quem disse foi Divaldo Pereira Franco. Ele disse, não interessa a religião que a pessoa professa. O que interessa é o compromisso que aquele crente fez com a sua religião. É muito profundo isso. E o Sócrates disse, eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu perigo para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para eu ajudar. Eu não recebi, eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu pedi prosperidade e recebi músculos e cérebro. Eu pedi coragem e Deus disse, toma o perigo. Eu pedi amor e Ele me deu pessoas com problemas. E eu pedi favores e Ele me deu oportunidade de resolver aquilo que eu estava pedindo. Em resumo, Ele disse, eu não pedi nada, eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo o que precisava. Eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo o que precisava. Nós podemos dizer a mesma coisa? Nós, vocês, meus irmãos, da mesma fé, a gente pediu coisa e não recebeu nada? Ou tudo que a gente pediu, a gente recebeu e nem percebeu que recebeu? Eu não pedi paralisia infantil e recebi uma quando tinha 4 anos de idade. Aos 6 anos, a paralisia foi embora e não deixou resquícios. Mas deixou a chance de eu avisar aqui que eu tive paralisia infantil. Aí eu fumei muito, durante muito tempo. Aí eu conquistei um enfisema pulmonar. Eu estou falando uma coisa e outra porque não temos nenhuma santidade em nossas vidas. Essas palavras aqui, perigo, problemas, oportunidades, cérebro, trabalho, tudo nos foi concedido. Eu peço para acertar na loteria. Aí eu não acerto. Eu insisto, não tem nenhum erro nisso. Aí eu insisto, eu não recebo. Aí eu desencarno. Aí quando eu chego do outro lado, vem alguém me receber. Aí eu digo, vem cá, disseram que a oração tem poder, você pede e recebe. Eu pedi e não recebi. Aí quem vem me receber me mata de vergonha, porque diz, você recebeu o que você pediu sim. Porque antes de reencarnar, você disse, eu não quero riqueza. Porque eu já empreguei mal quando eu tive essa bênção que foi a riqueza. Então a gente sempre, segundo a doutrina espírita, no Emmanuel, nós sempre recebemos aquilo que pedimos. Então agora, boa noite, é uma com imensa vontade de falar em nome da doutrina dos espíritos, portanto, nossa doutrina, ela não tem dono, é dos encarnados e dos desencarnados, que estamos usando da palavra aqui. E se tivesse
como missão, no momento, deixar escrito uma prestação de contas como Sócrates, o tempo a mim reservado não comportaria para dizer tudo o que pedi e tudo o que recebi. Assim posso afirmar, sem ser piegas, que é com sentida emoção que saúdo o público presente e encarnado, estamos convivendo na mesma embarcação, e o público desencarnado que está hoje na casa de Meimei, na casa de Irma. Falo de Irma no começo e farei uma referência a ela no final. E como essa casa é uma casa de caridade, eu também lembro nesse começo e até presto homenagem, mas não sei qual foi a pessoa que disse o que eu vou dizer, mas presto homenagem, já que falamos que estamos numa casa de caridade, porque a pessoa disse que caridade é um processo matemático. Como somos engenheiro civil e matemático, então me embeveceu encontrar uma referência à caridade com a sigla matemática do lado. Mas a pessoa completou que a caridade como processo matemático soma alegrias, diminui aflições, multiplica esperanças e divide felicidade. É empolgante para todo aquele que, de um modo ou de outro, atua numa casa de caridade, saber que seu trabalho, o meu aqui agora, do Henrique, da minha irmã, do meu irmão, de todos que estão aqui, ele soma alegrias, diminui aflições, multiplica esperanças e divide felicidade. É muito bonito. É muito bonito. Não é envaidecedor, porque vaidade é como tropeço. Não presta, só dá queda. Então, eu acabei de dizer, fiquei vaidoso, sou vaidade. Mas por que eu digo que eu fiquei vaidoso? É porque eu sou errado ainda. Porque quando eu conseguir jogar fora o egoísmo e o orgulho, vaidade vai junto com tudo isso aí. Estou falando por vocês também. Orientados por Meimei e sua equipe, é esta matemática que os trabalhadores da casa fazem. É por essa matemática, Henrique, que eu liguei lá atrás, há um ano, né? Eu ainda estou na lista aí para fazer alguma palestra. Não é por vaidade, não. É que o palestrante, quando fixa o tema e alguém aprova, abre os livros, procura as mensagens, faz uma redação, quase que decora a redação e pensa nela até a hora de chegar aqui para abrir a boca. Quando o Henrique colocou isso aqui, disse vai ser gravado, eu disse baixinho para ele ali, tenho que tomar mais cuidado. Tenho que tomar mais cuidado, porque eu não estou falando em nome do Manuel. Eu estou falando em nome da doutrina dos Espíritos. Obrigado, pois, Henrique, sua diretoria, Irma de Castro Rocha, nossa querida Meimei, e finalmente a Jesus, por nos conceder nessa hora saúde para poder vir até aqui, lucidez para poder falar em nome da nossa classe, que é uma só, espiritual.
e vida material. Porque há 5 anos, 4 anos, esse rapaz, meu filho que está sentado aí, ele estava à beira de uma cama onde eu estava deitado com Covid. 13 dias. Então, quando eu retornei, graças a Deus, dentro dos meus erros não tem esse. Quer dizer, me esforço para não tê-lo. Eu disse, eu não voltei, tipo Chico Xavier, que ficou mais tempo de vida, porque estava cumprindo uma missão de redigir obras pela psicografia. Eu tenho certeza que eu retornei, por isso eu estou agradecendo a casa, a irmã e a quem me escalou, permitiu que eu me escalasse para isso, para que eu tenha mais tempo de resgatar mais débitos. Isso é um presente. Isso é um presente. Por um imperativo de justiça, também no início da nossa reflexão, afirmo que o conteúdo dela está calcada na codificação, basicamente no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e em palestras que eu acompanho desde a saída do Covid, de 3 brilhantes expositores da doutrina espírita no Brasil. Haroldo Dutra Dias, um juiz de direito das Minas Gerais. Eveline Freire, um juíza de direito do estado do Amazonas. E Marcos Noronha, um pregador do Centro Espírita Paulo de Tarso e também advogado. Então veja que deve ter alguma mudança boa prevista para o mundo para eu poder fazer referência a 3 juízes, um militar, não é lugar para militar e juiz, não. Na minha infância, eram as madonas, as matronas, as moças, as senhoras que usavam da palavra. Então parece que o mundo, embora a gente esteja vendo tudo como problema, ele esteja melhorando. E a espiritualidade está demonstrando, através dos exemplos que eu dei aqui agora, de que ela está melhorando mesmo, que está botando um militar para vir falar em nome da doutrina dos espíritos. É resgate. É resgate. No início da reflexão sobre o tema como combater, as mais paixões, segundo a reflexão espírita, lembro, porque numa palestra do Haroldo Pereira Dutra, ele lembrou o encontro de Maria com Jesus. Tem várias Marias que tiveram convivência com Jesus. Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, outras Marias. Tem Maria a beça, mas tem uma tal Maria que foi aquela que foi levada pelos fariseus até Jesus, e os fariseus que defendiam a lei mosaica, e a lei mosaica dizia que a prostituição era punida com o apedrejamento. Eles levaram para testar Jesus e entregaram a Maria, essa da história bíblica, para Jesus e disseram: mestre, pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. E foi que Jesus disse: quem não cometeu nenhum erro que atire a primeira pedra. Aí ninguém atirou. Aí aquela moça de cabeça baixa, cortesã, que depois passou a ajudar, e muito a Jesus também, ela disse: onde é que estão os que estavam me condenando? E Jesus disse: já se foram, e não condenou aquela mulher. Pela Bíblia,
e disse: vá e não peques mais. E em quase todos os pseudos milagres realizados por Jesus, que a doutrina diz não existem milagres, não existem milagres, porque se existissem milagres, como a gente conhece milagre, seja dada a vida a essa minha irmã, seja tirada a vida a essa irmã. Se pudesse acontecer isso, estava sendo revogada alguma lei. E Jesus disse: não vim para revogar a lei, vim para dar-lhe vigor, dar-lhe vigor. Convém destacar que naquela época a mulher era muito desconsiderada. Nessa época de Jesus e para trás mais ainda. E hoje parece que demos uma volta e chegamos ao mesmo ponto, porque nunca se viu tanto assédio sexual, tanto feminicídio, que não vamos recordar muito, João. Já vou parando por aqui, porque é impossível a gente aceitar que alguém mate por amor. Mata por egoísmo, mata por vaidade, mata porque tem em si alguns adjetivos que não deveriam estar, matam porque acham que são donos, mata alguém que com certeza doou o amor, porque é assim que vivem os casais. Jesus não condena aquela mulher. Pelo contrário, mostra misericórdia e compaixão. Nossa Maria da história é vista como uma figura de redenção e perdão na visão espírita. E esse tema, esse exemplo deve refletir sobre responsabilidade afetiva, necessidade de autodomínio e capacidade de transformação espiritual através do amor de Jesus. E aí fica fácil, como você disse, ou como ficou fácil. Olha bem, responsabilidade afetiva, necessidade de autodomínio e capacidade de transformação espiritual através do amor de Jesus. Essa lembrança de Maria, nesse caso, é apenas para dizer que nós começamos o tema do combate às más paixões da melhor maneira possível e com esse exemplo bíblico que existe para que a gente raciocine em torno dele. Pelo contexto do Evangelho, más paixões pode se referir a desejos ou impulsos que afastam alguém de Deus e do bem. Em Gálatas 5, 24, Paulo de Tarso, o apóstolo do nosso Evangelho, ele fala de uma maneira mais pesada. Ele fala em crucificar a carne com suas paixões e desejos, se referindo a impulsos que nos levam ao pecado. E aí vem a historieta de uma mulher contada por Francisco Cândido Xavier. Chico disse que estava um dia no seu centro espírita, não sei lá, pelas Uberabas da vida, e entrou uma mulher. E ela, depois que Chico terminou o seu trabalho, ela foi até ele e disse: Chico, eu não aguento mais o meu marido. Faz 10 anos que ele bebe dia sim, dia não. Chico disse: nossa, 10 anos? É, Chico, dia sim, dia não. Agora, Chico, eu já o perdoei. Aí Chico ia dizer para ela que ela estava perdoada, porque se era dia sim, dia não, durante 10 anos ela já perdoou. Aí quando ele ia dizer,
Aí Chico disse, aí apareceu Emmanuel. Aí o historiador diz que quem tem a felicidade de ter um Emmanuel como guia é uma pessoa que vai para o céu direto, porque Emmanuel não perdoava. Isso, palavra de Chico. Aí Emmanuel apareceu e disse, o que você ia dizer, Chico? Não, eu ia dizer que... Não diga não, Chico. Não, mas ela perdoou dia sim, dia não. São 10 anos. 365 mais 365 dividido por 2, Chico. Que não deve nem ter feito essa matemática. Aí Emmanuel disse, de cada vez. Aí ele disse, quer dizer que ela tinha que ter perdoado 365 vezes? Aí Emmanuel, a lei de 77 vezes 7 é para cada vez. Aí ele disse, vá minha filha, vá minha irmã. Segundo ele, aí o Emmanuel, você está numa fria. A mulher saiu. Conta Chico que algum tempo depois, ele encontrou a mulher no mercado, no comércio, e disse, ela estava de luto. Aí eu fui e perguntei para ela, minha irmã, o que é que houve? Ela disse, Chico, ele desencarnou. E eu estou com uma saudade. Aí Emmanuel apareceu e disse, está vendo, Chico? Ela agora que começou a aprender a perdoar. Ela agora que aprendeu, combate as más paixões. Combate as más paixões é um processo. Como o processo não é de uma hora para outra, outros espíritos dizem é um programa, aí não acaba nunca, de autoconhecimento e reforma íntima. Tendo como chave o conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo é uma frase atribuída a Santo Agostinho. Já falei de Sócrates, que não era cristão porque não existia cristianismo. Agora estamos falando de Santo Agostinho, não era espírita, Santo Agostinho era católico. Então, olha as referências que nós temos e atestado de que em cada religião tem alguém que está trazendo a mensagem de Deus. O difícil é ser católico. O difícil, já que eu fiz referência a eles, é não ser católico. O difícil é ser espírita. Sendo que para ser espírita é pior. Notícias desagradáveis, né? Porque eu falei no começo aqui que estraguei meu pulmão com cigarro. Eu, ao invés de contar os problemas dos outros, eu conto os meus. Os meus eu posso. Aí, eu chego do outro lado. Eu tive um problema de enfisema e desencarnei. Cheguei do outro lado e junto comigo chegou um católico que também fumava. Porque as sintonias andam juntas, senão não seria sintonia. É tudo no mesmo saco. Católico, evangélico, protestante, sei lá, budista, tudo juntinho, juntinho e agarrado. E aí o cara pergunta para mim, rapaz, tu estragou teu pulmão? Eu digo, estraguei. Mas tu no centro espírita, tu dizia que não é bom fumar. Porque a doutrina mandou que você dissesse isso. Eu vou morrer de vergonha. Por que não vai ser feita a mesma pergunta para o católico? Porque o católico é céu e inferno. É mais fácil chegar lá do outro lado sendo católico do que sendo espírita. Quem mandou você ouvir isso? Quem mandou você fazer palestra sobre isso? Mas paixões. Essa chave conhece, não conhece-te a ti mesmo, vem também uma metáfora, que é, quando você acordar,
Espero não estar machucando ninguém que por qualquer carga d'água tenha uma má paixão nos exemplos que eu estou dando. Estou falando de mim. Não conhece-te a ti mesmo. Para quem estudou um pouquinho de filosofia, tem umas charges, umas metáforas, que é você quando acordar de manhã e você for para o banheiro fazer seu asseio, você olhe para o espelho e pergunte: quem sou eu? Mas tome muito cuidado de ter deixado fechada a porta do banheiro, porque se algum parente passar na hora e observar você perguntando para si mesmo quem sou eu, vai levar você para o hospital. Mas é uma verdade. Porque quem sou eu? Como espírito, eu não tenho direito de saber. Nenhum de nós sabe como é o espírito. A gente sabe como é o perispírito, porque é o que vocês estão vendo, é o que eu estou vendo, e como é o nosso corpo, porque o perispírito molda o corpo. Mas que notícia boa! Mundo de expiação e provas, antes, mundo de regeneração, mundo primitivo, lá está chegando o mundo de regeneração. Já já a gente não vai ter mais corpo material. Chegou nos mundos perfeitos, nos mundos ditosos, nos mundos angelicais. Só pode ser notícia boa. Nós vamos chegar lá. E é essa a vantagem da doutrina espírita. Porque nós não temos céu e inferno. Nós temos encarnações e reencarnações. E nós vamos, segundo Jesus disse: eu vou partir e vou preparar a casa de vocês. Eu vou partir e vou preparar a morada de vocês. Então, nós temos a certeza de que nós seremos perfeitos, cada um chegando na sua velocidade, e nós seremos anjos. Fica difícil da gente entender, sem julgar, alguns espíritos encarnados no planeta, de algumas coisas que eles fizeram ou fazem até hoje, no feminicídio, que eu falei ainda agora, alguém não só tirar a vida, como esquartejar e colocar o corpo da pessoa amada num refrigerador. Dá para te imaginar essa pessoa, sem julgar, é difícil, essa pessoa perfeita, mas Jesus disse, acabou, a doutrina diz, nós seremos perfeitos, cada um chegando na sua velocidade. E a questão 919 do Livro dos Espíritos, ela trata desse assunto, quando ela diz: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Qual o meio prático mais eficaz? E o meio prático mais eficaz é o conheça-te a ti mesmo. Respondendo à indagação sobre o que vem a ser as más paixões, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier na obra Fonte Viva, na mensagem 97, sob o título A Palavra da Cruz, nos diz: o que é a palavra da cruz, segundo a doutrina espírita? Quando eu falo palavra da cruz sobre a doutrina espírita, o que é que os divulgadores da doutrina espírita falam sobre essa mensagem silenciosa que foi a passagem de Jesus em retorno ao mundo eterno, que é o espiritual. Está em Paulo,
na carta aos Coríntios 1:18. A palavra da cruz nos elucida que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus em nosso benefício. A mensagem da cruz é dolorosa. Comentários de Emmanuel. Em todos os tempos do Calvário, desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirilógio do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. A sede angustiosa. Imagine Jesus crucificado. A sede angustiosa. Capitulação irremediável. Perdão espontâneo. Ladrões do seu lado. Derrota sem defensiva. Morte infamante. O fracasso, porque parecia um fracasso. O mestre pregou, fez milagres, entre aspas, ajudou os pobres, retirou demônios, e aí ele vai com a morte infamante, segundo a literatura. O fracasso para ensinar. O caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu, nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Nós chegaremos lá. E diz Emmanuel, sintetizando, nessa passagem da mensagem muda da cruz, valiosa é a escassez porque traz a disciplina. Valiosa é a escassez porque traz a disciplina. E preciosa é a abundância porque multiplica as formas de bem. Traz a disciplina. Eu tenho pouco, eu tenho que ser disciplinado. Eu tenho uma atividade no centro, ela é difícil, eu tenho que ser disciplinado. Eu não posso perder tempo. O eu que eu estou falando aqui somos nós. Uma e outra, valiosa e preciosa, porém, perecerão algum dia na esfera carnal. A glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam com Jesus. E a lei divina perseveram para nós outros como pontos de vista de redenção. Má paixão e boa paixão. Boa paixão, a paixão que nos leva a fazer bem e muito bem tudo que nos for atribuído. O nosso livre-arbítrio pode nos deixar fazer isso. Mas o nosso livre-arbítrio também pode nos fazer o contrário. E aí nós estaremos diante dos excessos. Aí o excesso de tudo, até da paixão boa. Até da paixão boa. Tem histórias, não vou contar nenhuma aqui, o tempo não vai permitir, não precisa, mas a pessoa também, por excesso de amor, pode prender alguém. E aí é a mensagem que a espiritualidade nos manda. Tudo em excesso está errado, mesmo que esteja fazendo algo que pode parecer um bem. A mãe desse rapaz, a minha alma, a minha guia, a guia que Deus mandou para ficar comigo durante 60 anos, ela partiu e
Nós cantamos no velório dela. Nós cantamos. Nós contratamos um violonista que no cemitério da Boa Esperança, porque ela foi cantora em vida. Tive vontade de levar quadros dela. Ela era pintora. Tive vontade de levar a voz dela, não chegava mais. Levamos as nossas vozes. Mesmo porque ela foi para um lugar melhor. Mesmo porque ela foi para um local melhor. Porque nós estamos presos num escafandro de carne chamada corpo. E, independente disso, o mundo espiritual, segundo a espiritualidade, é melhor do que esse onde nós estamos, porque são mundos de expiação e provas. Vai melhorar, mundo de regeneração, mas ainda existirá o mal. Jamais não suplantando o bem, mas vai continuar existindo ainda. Conclusão parcial. A cruz foi o preço. São 3 coisinhas, eu vou dizer devagarzinho. A cruz foi o preço. O amor foi a causa. Jesus pagou o preço da cruz por amor a nós. E nós fomos a razão dele ter esse amor e dele ter se imolado por nós. Allan Kardec aborda o tema das paixões, especialmente na análise filosófica do Espiritismo, contextualizando como os sentimentos e emoções agem no ser humano, mundo corporal, e destaca que as paixões não são intrinsecamente, mas em sua origem. Pois o princípio gerador objetiva o bem. A alavanca das forças humanas impulsionam a realização de grandes feitos, porque objetiva o progresso. E o progresso é uma das leis morais, que é uma lei divina. Quando excede a vontade e o controle, a paixão se descontrola. E se descontrolando gera o problema do excesso. Para superar os efeitos negativos, não merece que ela seja suprimida, mas seu controle seja feito pelo Espírito. O Espírito deve vencer o egoísmo, maior inimigo no combate do predomínio das más paixões. É aquilo que é dito no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, da questão 907, quando diz: o abuso é que causa o mal. Na questão seguinte, 908, no limite das paixões, o que falta é o domínio da vontade. Na seguinte questão, influência espiritual, nosso anjo da guarda respeita nosso livre-arbítrio. Ele fica triste. Aliás, ninguém precisa levantar o dedo, mas alguém se lembrou hoje do seu anjo da guarda? Chico Xavier e o irmão, seu obsessor. Chico contou que um dia entrou um senhor no seu centro espírita, lá nas Uberabas da vida. E Chico tinha feito uma palestra, sei lá, depois, ou um atendimento, aí depois um passe, e Chico disse: nossa, como esse meu irmão está carregado. E deu o passe e, entre aspas, ele limpou o perispírito do nosso irmão. Nosso irmão saiu. Na semana seguinte, Chico disse: lá vem ele. Mas como vem carregado? Aí sentou, ou em pé, não sei, deu o passe, e limpou e ele foi embora.
Na semana seguinte, Chico disse, nossa, lá vem ele de novo, carregadinho. Não é possível. E aí, resolveu acompanhar na saída do centro, ou do grupo espírita, aqueles irmãos. E disse que ele foi saindo, quando ele chegou na porta do templo, na porta do grupo, e saiu, ele deu o braço ao obsessor e os dois saíram tranquilamente em sintonia. Mal se limpou, entre aspas, já saiu sujo para a semana seguinte. Vontade. O anjo da guarda nada pode ou nada vai fazer, porque ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. O livro dos Espíritos é, segundo a espiritualidade, uma obra científica de observação, como um curso de graduação qualquer, como um tema de dissertação, como um tema de mestrado, como um tema de especialização, que é o menorzinho deles, dividido em 4 partes. As partes da divisão do livro dos Espíritos. A primeira parte apresenta as causas, que é Deus, que é isso, que é aquilo, mundos habitados, etc. A causa do objeto. Na segunda parte, estuda o objeto, estuda o espírito. Na terceira parte, estuda a aplicação do objeto, o que é que o espírito faz. E aí estão as leis morais. Ou melhor, o que o espírito tem que fazer. E na quarta parte, vem a verificação, que é a aplicação do objeto, que são as penas e os gozos terrenos. E nos conclama, dentro de qualquer tema, em especial de como combater as más ações, as más paixões, ele nos conclama a desumanizar Deus. O que é desumanizar Deus? E aí os pregadores dizem que e é verdade, nós tratamos Deus como se fosse um humano. É aquele velhinho de barba branca, sentadinho, cansado. Não vou comparar com Bengala. Nós humanizamos Deus, mas não tem problema. Só que nós vamos ter que desumanizar Deus e tornar Deus um Deus cósmico, essa é a palavra que eles empregam, porque é onde ele está, no mundo cósmico. E ele, se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou querer saber como Deus é? E humanizo e coloco numa cadeirinha sentado, cansado, esperando o lanche que vai chegar. E para justificar isso, estão os jovens que estão renascendo na nossa época. Tem o caso de uma menina chamada Júlia, só vou dizer o nome dela. Hoje deve estar com 14 anos, isso foi há 8 anos atrás, ela tinha 6. Enquanto os pais dela, que moravam no Lago Norte, assistiam as palestras e o estudo do ESD no domingo, a Julinha, ela descia lá no Lago Norte, descia lá no Paulo de Tarso, e ela ia ter a evangelização, infância e juventude, os trabalhos que o centro apresentava. E o pai dela chegou para mim, ele era meu aluno na época, e o pai dela chegou para mim e disse, Manuel, aconteceu isso lá em casa, agora eu queria que você contasse para a turma. Eu digo, não, você vai contar, você é o pai. E a história é que aquele pai disse que foi fechar a casa dele, as casas do Lago Norte são casas muito boas, foi fechar a casa e fechou a frente
e foi fechar atrás para sair pela garagem. E disse: Manuel, quando eu peguei a porta para fechar, Julinha me acompanhando, um grilo veio voando e caiu perto do meu pé. Manuel, eu sem pensar, esmaguei aquele grilo. E eu fiz um erro imenso, cometi um erro imenso. Porque a Julinha olhou para mim e disse: pai, o senhor viu o que o senhor fez? O senhor acabou de matar um pai de família. O senhor já pensou que os filhinhos dele e a esposa dele estão lá na árvore, esperando que ele chegue com o alimento? 6 a 8 anos de idade. Aí ele disse: Manuel, eu fiquei encabulado com a evolução espiritual da minha filha, com aquela reprimenda, fora da idade. Aí eu disse: Manuel, eu resolvi mentir. Aí eu disse para ela: Júlia, ele não era casado ainda não. Aí ele disse: foi pior, Manuel. Aí ela me esmagou, que ela disse: pai, foi pior. O senhor matou adolescente, matou sonhos. É essa juventude que já vê Deus sobre a forma cósmica. Não vê Deus mais como nós, mais antigos, mais velhos, vemos sentado na cadeirinha de barba branca. No combate às más paixões, segundo a visão espírita, é relativamente fácil. Eu volto agora ao seu raciocínio. Por vários motivos. Não precisa 10 motivos, mas basta falar um. Na hora que nós, segundo a doutrina espírita, adquirirmos a vontade de mandar embora o egoísmo, as vaidades e o orgulho, nós estaremos destruindo com as más paixões. Vai chegar essa hora para todos nós. Que cada um encontre e viva bem a sua parte e a sua hora. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença e o conhecimento que nos trouxe. Eu fiquei com dificuldade com o Covid que eu citei aqui. Toda vez que eu venho, eu cito. E quando eu saio de casa, eu canso fácil. Então, na quadra onde eu moro, eu ando, canso, sento, e eu faço a seguinte oração, todas as vezes e todas as horas. Obrigado, meu Deus, porque eu posso andar. Obrigado, meu Deus, que eu posso ver, sentir, ver a natureza que o Senhor criou para mim. Eu não estou me sentindo bem fisicamente, mas me ajude a cumprir a minha etapa, já que o Senhor me deixou aqui, e eu consiga resgatar alguma parte dos muitos erros que eu conheço, que pratiquei e pratico. Cada um conhece o seu.